Quem achou, diga amém. Amém. Eu peço sempre, todas as vezes eu peço, hoje eu vou redobrar o pedido. Em nome de Jesus, não converse. Atente à palavra de Deus. Hoje é muito, muito necessário isso. Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre a nossa mente. Anota, obreiros. Uma máquina do tempo. Nossa mente é uma máquina do tempo. Vou te mostrar isso na Bíblia. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar-me na carne, ou confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Preste atenção, porque a partir de agora o apóstolo Paulo, ele vai descrever quem ele era e o que ele tinha antes de aceitar Jesus. Versículo 5, quem achou? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade que tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como... Olha para o seu irmão e pergunta: o que é esterco? Não responda. Reputei-o por... Para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo perfeito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu queria que você lesse comigo mais uma vez esses 2 últimos versos, todos juntos, de maneira uníssona, por favor. Prossigo para o alvo, pelo prêmio... Não, versículo 13, não é isso? Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. E você diz graças a Deus. E se você puder, aplauda o Senhor. Amém, irmãos? Preste atenção. Eu sei que alguns aqui que estudam a Bíblia com afinco, procuram se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus e sabem que o apóstolo Paulo, o grandioso evangelista da sua época, ele, antes de se converter a Jesus, ele perseguia a igreja. Ele tinha cartas. Os sacerdotes, juntamente com os príncipes hebreus, judeus, eles deram a Paulo a permissão de sair de cidade em cidade, e onde houvesse um ajuntamento de cristãos, uma igreja estabelecida, ele entrava e ele levava prisioneiro, preso, todos quanto ele achava. E Paulo aqui, ele faz uma descrição dizendo: olha, se tem alguns aí que se gloriam na carne. Como assim, pastor? Vocês conhecem alguns que se gloriam na carne? Paulo disse: eu posso muito mais. Sabe por quê? Porque eu fui circuncidado ao 8º dia, como diz a lei. Eu sou hebreu, filho de hebreus, da tribo de Benjamim. Na lei, servindo a lei, eu era fariseu. Irmão, fariseu era um doutor. Eles entravam nas sinagogas como discípulos, logo ainda pequenos. Preste atenção. Estudavam até se tornarem doutores da lei. E eram pessoas da mais alta estirpe da sociedade, homens benquistos, homens de uma posição muito destacada na sociedade da época. E Paulo disse: eu era assim. Eu tinha posição, eu tinha recurso. Ele era cidadão romano também, porque o seu pai era grego e ele tinha essa cidadania. Era um homem que não passava apertos na sua vida, porque tinha recursos, tinha condições. Mas quando aceitou Jesus, ele disse: tudo isso para mim se tornou como esterco. Eu não sei se você está entendendo isso. Vocês estão tão bonitos, irmão, mas tão bonitos, que os outros não param de olhar para vocês. Tempo que eu luto aqui, todo mundo assim olhando uns aos outros. Deixa para admirar daqui um pouquinho. Olha para cá agora. Depois você cumprimenta, você, né, diz: ô irmão, você está tão bonita hoje, maravilha. Mas, né, agora não, agora é a palavra. Tudo isso eu troquei. Queridos obreiros, senta um pouquinho. Queria que vocês estivessem bem confortável para ouvir essa palavra. Obrigado. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Pronto. Eu troquei tudo. Eu deixei tudo. E eu tive isso por perca, porque para mim o prêmio que Cristo prometeu era mais valioso. E eu fiquei estudando sobre isso, e eu me perguntei qual foi a motivação de Paulo. Alguém vai dizer: pastor, o ter aceitado Jesus, quem já aceitou Jesus aqui como seu único e suficiente Salvador? Levante a mão para me conhecer. Levante a mão, permaneça com a mão, só um instantinho assim. Aí você que está de lado, olha para essa pessoa. Não diga, não responda, só medite. Você considera essa pessoa uma pessoa motivada na fé? Fogo puro, oh, maravilha, alegria, só alegria de Jesus na vida, é? Baixa a mão. Claro que não, nem todos. Mas o que motivou Paulo a largar tudo isso para trás e chegar a considerar o seu passado como esterco? Eu fiquei meditando como ele conseguia fazer isso, e notei aqui que
Porque Paulo revela. Queria que você marcasse, porque Paulo é como se ele desse, sabe, a revelação do segredo. Como é que ele conseguia se manter motivado? Como ele conseguia ter esse pensamento? Ele diz aqui, olha, no versículo 13: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Esse é o segredo. Preste bem atenção numa coisa. A nossa mente, essa massa cinzenta que você tem aí, que eu tive o prazer de colocar uma na minha mão, é legal demais, de verdade. Mas não matei ninguém não, fique tranquilo, tá? Foi estudando na faculdade. A sua mente, eu falei de cérebro, mas não é o cérebro, a mente, a parte funcional, invisível. Ela processa duas coisas, e essas coisas hoje eu gostaria de chamar de filme. Como é que é? Como eu sou do tempo do VHS, na minha mente sempre vem fita. Vocês que são mais novos, entendam um filme num DVD, numa mídia de DVD. E os que são mais novos ainda, em Blu-ray. Mas filme, não importa onde, se numa fita, se num disco, não importa. Duas mídias, dois filmes, dois tipos de filmes, a mente processa. Uma é o passado, como é que é? E logicamente que a outra, o futuro. Sua mente sempre processa os dois. E alguém vai dizer, pastor, e o presente? Segundo a ciência, você não percebe o presente. Quando você vem perceber, ele já passou. Se você percebesse tudo o que acontece agora, você ficaria louco do tanto de informação visual, auditiva, olfativa. É tanta coisa acontecendo. Você quer ver só uma coisa? Enquanto estou falando, você estava concentrado na minha voz, mas agora você vai ouvir o som do ventilador. E só agora. Você não estava nem prestando atenção nele. Então nossa mente vai cortando aquilo que é mais importante e vai processando. E o presente normalmente é deixado no subconsciente. Você vai no automático, você não percebe tanto. Mas você pensa muito no passado e pensa muito no futuro. E essas duas mídias, esses dois filmes, exatamente como um filme. Quem gosta muito de assistir filme aqui? Cadê o pessoal cinéfilos? Filme, muito bem. Exatamente como um filme que tem a propriedade de produzir em algumas pessoas sentimentos. Porque tem gente que vai assistir filme romântico, por exemplo. Misericórdia, vai logo com um lencinho de lado. Chora que é uma maravilha. Chora de se acabar. A culpa é das estrelas. Chora que é uma maravilha. Chora que só. Vai assistir filme de Karate Kid, quando termina o filme tá lá, treinando lá fora, né? Vai assistir filme de gladiador, depois está querendo matar os outros. E por aí vai. O filme tem essa propriedade de motivar você, de incutir em você alguma sensação, algum tipo de sentimento. E esses dois filmes, quais são? Mexa com seu irmão aí, irmão, que tem alguém dormindo. Quais são os filmes que eu falei? Passado e futuro. Esses dois filmes, da mesma forma, têm uma propriedade de mexer com você. Então a pessoa está lá, como dizem a juventude aqui, de boa, tranquilo. Você sabe o que como é que chama essa máquina? Aquele negócio, aquela maquinazinha que a pessoa apertava um botãozinho e tirava um disco e tocava. Como é que chama aquilo? Esqueci o nome. Vai, Felipe, você que tem a mente rápida.
Vitrola eu não queria dizer esse nome, porque essa é mais antiga, tem outro nome. É não sei o que box. Alguém lembra aí? Jukebox. Jukebox. É isso? Pronto, é isso mesmo. A pessoa apertava lá, escolhia, aí, né? Vinha o discozinho e tocava. Aquilo que ela escolheu tocar. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar agora. Isso é importante. Você faz isso constantemente. Você acessa disco do seu passado constantemente. E constantemente as mesmas emoções que você sentiu, você volta a sentir. Por que algumas pessoas não conseguem se apegar com Cristo? Observe na hora da oração, tem gente que quando está orando, meu irmão, entrega a Deus, é um fervor, é uma coisa linda, maravilhosa. Aí já tem outro de lado que fica assim olhando, admirado com o outro orando. Parece até que uma coisa estranha, do outro mundo. Ela fica assim, de boca aberta assim, ó. Aí vem um irmão mais animado, que glória, aleluia. Aí ela fica até com medo, ela se afasta assim um pouquinho. O que é isso? Por que a pessoa não consegue? Tem algum segredo nisso? Por que ela não consegue ficar firme? Quando nós observamos o que diz o apóstolo Paulo, ele diz, olha, sabe qual é o meu segredo? Eu deixei as coisas do passado onde? No passado. E aquelas que estão diante de mim, para essas eu avanço. Eu queria que você escolhesse duas pessoas que você vai dizer para uma e depois vai dizer para outra, vai desencontrar, porque na hora que você virar para ela, está virado para o outro lado, mas depois se encontra de novo. Mas eu queria que você dissesse para essa pessoa: você só vai ser feliz quando deixar o passado no passado. E alguém vai dizer: não, pastor, eu já deixei. Não deixou, queridos. Alguns simplesmente não deixaram. Por quê, pastor? Pelo fruto, pelo semblante, pelas ações, pelas atitudes. Você observa que a pessoa está prisioneira do passado. Por exemplo, alguém lhe feriu, alguém lhe machucou, se não física, emocionalmente, sentimentalmente. Você vai encontrar gente assim, irmão, que já foi tão fustigado que não dá mais espaço para ninguém se aproximar. É o famoso gato ou gata, não é que ovelha escaldada. Alguém chega perto, opa, o que foi isso aí? Por quê, pastor? Porque a pessoa está cismada. Já aconteceu uma, já aconteceu duas, já aconteceu três. Claro que algumas têm motivo, diga isso para essa pessoa. Alguns têm motivo. Alguns têm motivo, não é à toa não. A pessoa, ela está sofrendo a mesma coisa constantemente e ela fica nervosa constantemente. Mas eu falo de alguém que aconteceu algo lá atrás, longe, já era para ter sarado, já era para ter sanado a coisa e não sanou. Continua doendo, continua machucando, continua sangrando. Eu tenho que falar. Tem pus nessa ferida. Não sarou. E o pior é que tem alguém cutucando ela. Sabe quem é? Você. Você não deixa a ferida sarar, porque você fica lembrando e lembrando e lembrando. Basta você sentar, aí você vai na sua vitrolazinha, né, Cris? Clique, passado. Aí toca aquele velho disco, a mesma situação, e você vai sentindo, parece que vai subir aquele fogo dentro de você. Há um negócio que já faz não sei quanto tempo, lá você com raiva de novo. Homens, cadê os homens? Ela não é doida não, irmão. Ela não é louca. Não é.
É porque naquele dia ela tocou a vitrola do negócio que você fez. Só que você já esqueceu. Ela não. O negócio que já faz 2 semanas, 1 mês, tem coisa já faz anos já. E ela tocou hoje. E passou a manhã todinha tocando. Aí quando ela te vê, aí você fala, essa mulher é louca, eu não vi nada. E tem irmão que até amarra, está amarrado isso, no nome de Jesus. Sai daí, capeta. Capeta sofre nessas horas. Injustiçado, bichinho. Porque a pessoa tocou aquilo lá, irmão. De novo, e não vai, não anda, não avança. E o pior, que tem pessoas, como eu já disse em outra mensagem, ela tem um playlist só de sofrimento. Sofrimento número 1, sofrimento número 2, sofrimento 3, o retorno. Está lá. E o reflexo maior disso é o semblante. O rosto vai acompanhando. Então tem pessoas que você chega a ver no semblante dela sofrimento, sequidão, secura. Porque vai tocando aquilo. Você entende sim ou não, irmãos? Sim ou não, queridos? A Bíblia fala contra esse olhar para trás. Por isso que eu pedi para que você me acompanhasse. Obreiros. Misericórdia, Hebreus. Obreiros, ajudem aí. Eclesiastes, capítulo 7. Adiante você. Se você tem dificuldade, abra mais ou menos no meio da Bíblia, Salmos ou Provérbios. Depois de Provérbios tem Eclesiastes. Então vamos lá, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Nós queremos Eclesiastes, capítulo 7.